Objetos voadores não identificados vêm preocupando os seres humanos ao longo da história, desde o caso Roswell. Os seres humanos se debatem com a pergunta: discos voadores são reais ou apenas uma fantasia? Para responder a esta pergunta, consultaremos pesquisadores e examinaremos suas provas. E nos encontraremos com os unarianos, que estão mais que preparados para futuras visitas alienígenas. Para o observador casual, o fenômeno dos OVNIs é no mínimo confuso. É difícil separar fatos de ficção. No entanto, alguns pesquisadores que trabalham com afinco para apresentar provas científicas da existência dos OVNIs, ao mesmo tempo revelando as fraudes. Don Ecker, diretor de pesquisas da UFO Magazine, é um desses pesquisadores. As questões paralelas neste campo sempre chamaram muita atenção da imprensa, o que torna difícil para verdadeiros pesquisadores levar sua opinião ao público. Don Ecker acredita que um dos maiores problemas é que a imprensa explora as histórias mais chamativas, como a suposta autópsia de um alienígena. Ecker acha que muitas dessas histórias são forjadas. Embora as provas achadas em muitas das histórias de OVNIs não passem por um exame cuidadoso, Ecker descobriu alguns casos que não podem ser explicados, definidos como fraudes, fenômenos naturais ou ilusões ópticas. Na verdade, algumas das maiores provas vêm do próprio governo. Em março de 1989, um radioamador de Maryland interceptou uma transmissão muito estranha de uma nave espacial. Era a voz do piloto da Discovery, transmitindo em um canal secreto do governo. Houston, aqui é a Discovery. Ainda estamos observando a nave alienígena. Este não foi o primeiro nem será o último dos encontros da NASA com alienígenas. Uma das histórias que tivemos sorte de descobrir envolvia uma missão espacial ocorrida em setembro de 1991. A missão foi a STS-48 e envolvia a nave espacial Discovery. Quando a nave estava a aproximadamente 320 quilômetros de altura, ocorreu uma série de eventos que realmente nunca havíamos visto antes no espaço. A câmera da nave capturou um objeto se deslocando na tela, fazendo uma repentina curva à direita pouco antes de um segundo objeto passar por sua rota original. E que tipo de nave poderia manobrar tão rapidamente? O meu palpite é que era algum aparelho do tipo Guerra nas Estrelas, que eu acredito ter sido disparado contra esse objeto. Eu não faço ideia do motivo, mas pode-se ver que assim que o objeto faz uma curva para a direita, algo ilumina a tela no local onde esse OVNI estava antes. E não há nada que conhecemos atualmente, como a nossa tecnologia, que possibilite um objeto como esse operar sob controle humano no espaço. Então, se não é algo nosso, a não ser que seja um projeto ultra secreto do governo, temos que nos perguntar: o que é esse OVNI? Eu acho que é alguma coisa lá que é extremamente diferente disso. Quando a UFO Magazine revelou a história do STS-48, um oficial da NASA disse na CNN que a anomalia deveria ser despojos de uma base espacial ou água utilizada jogada no espaço. As declarações oficiais apenas aumentaram a confusão. Em certos círculos de poder em Washington havia um verdadeiro terror que essas incursões pudessem levar a alguma coisa a mais, por mais louco que pudesse ser, talvez até mesmo uma invasão. Nós podemos explicar como fraudes, como aeronaves amigas erroneamente identificadas como fenômenos meteorológicos ou elétricos ou como aberrações da luz.
Há dezenas de milhares de relatos de OVNIs todos os anos no mundo todo. Com toda essa fumaça, há fogo? Stanton T. Friedman, físico nuclear, já viu todos os tipos de fotografias e imagens de vídeo de supostas aparições de OVNIs. Com a tecnologia atual, não é difícil forjar nenhum tipo de fotografia. Veja o que os computadores fazem, pode-se ver na televisão o tempo todo. Mas isto não é verdade para imagens de discos voadores feitas há 20, 30 ou 40 anos, ou até mesmo há 10 anos. Friedman acredita que essas imagens antigas possam ser verdadeiras. Esta primeira imagem é de uma câmera de cinema. Ela mostra um objeto em forma de disco se movendo na tela da direita para a esquerda. Toda a sequência leva um centésimo de segundo. Como foi filmada em 1952, a prova visual é difícil de refutar. Nestas fotos há duas vistas diferentes de um objeto que desafia a explicação. A primeira é de um objeto em forma de disco sobrevoando uma casa no Oregon. A segunda é do mesmo objeto em um outro ângulo. Essas imagens foram examinadas por um laboratório de pesquisas e as fotos passaram nos testes. A foto seguinte foi tirada por um piloto militar francês e mostra uma nave muito semelhante. No entanto, ela foi tirada 4 anos depois e a 10.000 quilômetros de distância. As fotos seguintes foram tiradas por um fotógrafo da Marinha Brasileira. Esta ampliação mostra o perfil de um objeto sobre as montanhas brasileiras. Pelo menos 50 empresas nesse planeta poderiam construir objetos com aquela aparência. Mas sei que ninguém nos anos 50 poderia construir coisas com aquela aparência que voassem daquela forma. Alta velocidade, curvas fechadas, nenhum ruído, nenhum motor externo visível, sem asas, sem cauda. Se não foi construído aqui na Terra, foi construído em algum outro lugar. Com todas essas supostas evidências, não é difícil de se imaginar as reações que algumas pessoas podem ter e as crenças que podem formar. Grupos como os unarianos estão prontos, dispostos e preparados para ajudar seus irmãos espaciais a estabelecerem a Terra como o 33º membro da Confederação Interplanetária no ano 2001. O significado desse lugar, que chamamos de local de pouso, é que ele é o local para o pouso de 32 naves espaciais. Esse é o futuro campus da Academia de Ciências Unarius e será chamado Centro Estelar número 1. Entidade sem fins lucrativos mantida por doações, a Academia de Ciências Unarius ensina aos alunos a filosofia unariana de vida. Os unarianos divulgam suas crenças em publicações impressas em sua gráfica e em vídeos produzidos em seu próprio estúdio de televisão. A biblioteca da Academia está repleta de livros e vídeos, todos reforçando a crença de que os irmãos espaciais irão chegar e se unir à humanidade. Embora os unarianos sejam vívidos e imaginativos, e segundo alguns, um pouco estranhos, com todas as supostas provas de visitas de alienígenas, quem sabe eles podem estar certos.